Vamos lá, meus queridos, vamos à nossa escola dominical. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Nós terminamos Abacuque e eu estou seguindo aí com mais um livro bem pequeno, na verdade, um livro de 2 capítulos só, mas muito profundo. Vamos estudar aqui o livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 4, tá bom? Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Podemos ler numa leitura alternada? Pode ser? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa nesta manhã, para que as Tuas verdades, mais uma vez, sejam claras à nossa vista e ao nosso entendimento. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ageu, irmãos, junto com Zacarias, com Malaquias, eles são chamados os profetas pós-exílio. E o contexto aqui é o contexto de reconstrução do templo. Muito depois, por exemplo, do contexto de Juízes, que é ali praticamente o início de tudo, quando o povo entra na Terra Prometida. Aqui é depois dos 70 anos de cativeiro, quando as pessoas vão retornar para a Terra, e algumas pessoas não vão retornar. A gente tem até um escrito que é a Talmud babilônica, que são ensinamentos de judeus que permaneceram na Babilônia, ali naquele contexto. Cerca mais ou menos de 50 mil pessoas voltaram nessa época aqui, uma época também que está contextualizada nos livros históricos de Esdras e Neemias. E qual é a primeira providência que Deus pede ao povo depois que eles voltam para a terra? Deus pede para eles reconstruírem o templo, né? Primeiro temos um muro que é para ser construído em Jerusalém, e o templo do Senhor para que eles voltem a cultuar. Eles retornam e a cidade estava em ruínas. E eles começam, esse é o contexto ali de Esdras e Neemias, eles começam a lançar as bases desse templo novo, desse segundo templo. Mas eles param de construir. Eles deixam lá as bases ao pôr do sol e eles param de construir. Por 2 motivos. Primeiro motivo, havia oposição dos samaritanos. Em uma mão eles tinham que construir o muro, e outra mão ele tinha que estar com a arma ali, porque os samaritanos estavam indignados que eles voltaram para a terra e agora dominaram a terra. Não muito diferente aí de Israel nos dias de hoje. Tinha uma faixa de Gaza ali, certo? E o segundo motivo é que havia um problema financeiro que se agravava. Olha, eu voltei para a terra, eu sei que eu tenho que construir o templo do Senhor, mas eu preciso construir a minha casa também. Eu tenho o meu gado para cuidar.
Eu tenho muitas coisas aqui para ver que eu preciso. Tudo bem, é um ato de fé, eu voltei para cá, mas agora eu tenho que reconstruir a minha vida aqui. Então talvez eu não tenha tempo. E assim, a crise financeira estava se espalhando. Por causa desses dois motivos, eles passaram 15 anos e não terminaram o templo. 15 anos e o templo lá só com as suas bases ao sol, e o templo não ficava construído. Qual é a desculpa que o povo está dando aqui? Leiam aí, por favor, o versículo 2. Qual é a desculpa que ele está dando? Certo? Por favor, me digam aí. Ageu diz, né? Vocês estão dizendo o quê? O que é que eles estão dizendo? Então, é assim, veja, Deus, não é que a gente não vai construir. A ideia é essa, né? A gente não está dizendo que não vai, não está chegando. A ordem é construir. Eu vou dizer ao Senhor que não vou construir. Vamos construir. Mas agora não é a época, Deus. É o que o Senhor não está entendendo. O Senhor está querendo agora, mas não é agora. Veja, é ótimo, né? Essa é a desculpa deles. Existia uma série de coisas, produção agrícola, pecuária. Tem muita coisa na nossa cabeça, Deus, que a gente tem que reconstruir. A gente está cheio. E nada está aliviando. A crise está aí. Quantas vezes a gente fala, né? E aí o que é que Deus faz? Deus vai, mais uma vez a misericórdia dele, né? Ele mandou um profeta lá na época de Gideão. Ele está mandando agora outro profeta. Ele levanta dois profetas, na verdade, Ageu e Zacarias. É o mesmo confronto aqui ao povo. E ele vai dizer, a época não é vocês que decidem, né? A hora de se dedicar à minha obra não é quando vocês quiserem, é quando eu determino. Na verdade já era para vocês terem construído. Veja, Ageu é a versão veterotestamentária de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ageu é a versão veterotestamentária disso. Mas antes da gente entrar nesse contexto aqui, eu preciso esclarecer duas coisas. Primeira, eu não estou dizendo hoje que isso aqui pode ser aplicado, por exemplo, a precisamos de um templo, certo? Isso não tem nada a ver. Olha, gente, tá vendo? Do mesmo jeito que Ageu, que o povo está adiando aqui para construir um templo, a gente está aqui há 3 anos, num hotel e não tem templo. Que absurdo! Deus está dizendo, já era mais do que na hora de vocês. Não posso aplicar nisso aí, porque o significado do templo do Antigo Testamento é diferente do significado do templo de hoje. Eles têm a mesma finalidade, obviamente, mas aqui, para existir culto, precisava que esta edificação específica fosse construída, senão não existiria culto, certo? Então esse contexto aqui é totalmente diferente, ok? Então vocês estão há 70 anos sem cultuar, essa é a realidade de vocês. Vocês estavam, na verdade, há 70 anos sem cultuar, e agora vocês prolongaram para mais 15 anos sem cultuar. Por quê? Porque o culto no Antigo Testamento é feito por meio de sacrifícios. É feito por meio de lei cerimonial. A lei cerimonial não caiu ainda aqui. E para existir lei cerimonial tem que ter santo lugar, tem que ter o arraial, tem que ter santíssimo lugar, tem que ter a arca da aliança, tem que ter todos esses elementos do Antigo Testamento. Para existir culto, tem que ter os sacrifícios. Sem templo, não tem sacrifícios. Então como é que vocês vão cultuar? Vocês estão aqui, há 85 anos sem cultuar. Quando é que vocês vão começar? Ainda não é tempo de cultuar o Senhor? Então essa é a gravidade, certo? E outro ponto muito importante que a gente deve entender, quando eu expor aqui que Deus estava esperando o povo obedecer, que Deus vai dizer isso, eu estou esperando vocês cumprirem a minha ordem, para eu abençoar vocês com os bens de vocês. Eu não estou defendendo aqui, eu não vou defender de forma nenhuma a teologia da prosperidade. Mas existe uma verdade bíblica, e nós não podemos negar,
que Deus ama a quem dá com alegria. Isso é um ensinamento da sua própria palavra. E que se nós investirmos o nosso coração nas coisas de Deus e no reino de Deus, isso Deus não vai ser cego, Deus não vai ser surdo a nossa dedicação. Mas isso não é, repito, isso não é teologia da prosperidade. Certo? Qual é a desculpa do povo aqui? Nós estamos muito ocupados fazendo as nossas coisas, ainda não chegou o tempo. Muitas vezes essa é a desculpa que a gente dá. Olha a crise, né? Como é que eu, agora, tudo sendo taxado agora, 50%. Como é que eu vou ajudar nas coisas? Como é que eu vou contribuir de alguma forma, né? Olha como vai vir a inflação. Tá tudo caro. Eu tenho tempo, agora não dá para ficar perdendo tempo talvez com as coisas de Deus ou tentando. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar do que é meu, eu preciso pensar em mim agora. E aí eu tenho 15 anos aqui que eles estavam usando essa desculpa. E aí a gente precisa ter cuidado para não cair no mesmo erro, certo? Por quê? Porque as bases do Evangelho precisam ser lançadas. Como é que as bases do Evangelho vão ser lançadas? Vai ser através de nós. Vai ser através do nosso testemunho, vai ser uma porta ali, não, a base do Evangelho não vai ser lançada através do nosso testemunho, mas vai ser uma porta aberta para isso aí. Eu tenho que me preocupar de alguma forma com o reino de Deus. E aí, por exemplo, Deus ele vai dizer, ide pregai por todo mundo, fazei discípulos. Se eu não estou priorizando isso, tem algum problema comigo. Como é que o Evangelho era pregado? Pense nisso. Como é que as pessoas evangelizavam no Antigo Testamento? Ou não evangelizavam? Tem lá Eber e Jael, lá na terra, né? Naquela época ainda não tinha templo, era o tabernáculo, né? Mas como é que eu evangelizo para eles? Eles são lá da terra ou não é para evangelizar? Como é que eu evangelizava um estrangeiro no Antigo Testamento? Ou não era para ter essa preocupação? É só para você se preocupar com o pessoal de Israel mesmo? Não. O estrangeiro que morasse na terra de Israel e ele agora quisesse fazer parte da aliança, ele poderia fazer. Agora o que é que ele tinha que fazer? Como todo judeu, tinha que ir no templo, tinha que prestar sacrifícios, tinha que cumprir toda a lei cerimonial. Foi assim com todos os estrangeiros que Deus chamou para morar na nação de Israel e para conhecer ele, para o conhecer. Agora você vai ter que se comportar. Você não é um judeu, mas você vai ter que seguir toda a lei cerimonial que foi revelada ao judeu. Essa é a forma de evangelismo. Ou seja, sem templo não tem evangelismo no Antigo Testamento. Não tem como eles cultuarem. Ou seja, essa é a forma de evangelismo também. Vocês estão 15 anos sem evangelizar, porque vocês não têm tempo. Essa é a desculpa. E a gente não tem tempo. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, sempre vai ser difícil. Esse é o resultado da vida da gente. A gente sempre vai ter alguma coisa para comprar nova. A gente sempre vai ter algum trabalho, alguma hora extra para fazer. Se você ficar nessa de, poxa, essa semana eu pensei que ia ser fácil, não. E aí a gente não pode esfriar, a gente não pode cair no mesmo erro. Versículo 3 vai dizer assim: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? Ele está dizendo assim, não dá tempo de edificar a casa do Senhor, mas dá tempo de colocar um painel bonito de madeira na sala de vocês. Dá tempo de pegar a casa de vocês e eu tenho um grande luxo, enquanto o templo ali está exposto ao sol. Então, Ageu aqui, de forma cirúrgica, ele vai confrontar o pecado desse povo. Qual é o pecado desse povo? É a prioridade dele que estava errada. Por exemplo, é ali que se tem o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entra, derrama o pecado por ele, de um animal, depois derrama o pecado pelo povo. Sem santíssimo lugar não tem isso.
Eu preciso de todos esses elementos. Era ali que o povo vai expressar a gratidão pelo retorno do cativeiro. E agora não era tempo. O problema, a gente está dizendo, o problema de vocês não é as coisas que vocês têm para fazer. O problema de vocês é espiritual. O problema de vocês é falta de amor a Deus. É falta de gratidão a Deus pelo que Ele fez por vocês. Por exemplo, quando eu digo assim, eu prego e digo, o problema de não cumprir o 4º mandamento, honrar o dia do Senhor, é um problema de ingratidão dessa geração. Qual é a ligação que existe entre dia do Senhor e ingratidão? O que é que vocês acham? Por que eu atrelo a falta de cumprir o dia do Senhor à ingratidão? Por que eu posso aplicar isso no ensino? Porque você sabe que você era correto, pelo menos adorar ele, você não faz. Isso, perfeito. Veja, Deus ele estabeleceu, eu lhe dei, são 7 dias. 6, produza, trabalhe, fique à vontade. 1 é meu, 6 são seus. Por quê? Porque aqui você vai parar, você vai refletir na palavra de Deus, você vai entrar em comunhão com seus irmãos. E aqui você, quando você diz assim, Deus, tudo bem, o Senhor me deu 6 dias e 1 é para o Senhor, mas aí o Senhor também me deu esse trabalho, aí não dá, né? O Senhor me deu muito trabalho. Olha a crise, olha as coisas. Não posso, vou ter que usar o dia do Senhor também para isso. Ou é muito trabalho, vou ter que usar o dia do Senhor não para ir para a igreja, mas para descansar. Amanhã eu tenho que pegar de 7 horas da manhã no trabalho. Então não me dê esse trabalho. Se o Senhor quer que eu guarde um dia para o Senhor, não me dê esse trabalho. Veja, é ingratidão. É um problema espiritual. No fundo é um problema espiritual. É dizer assim, não dá, Senhor. Eu sei que o Senhor me deu, mas o Senhor está um pouquinho enganado. O Senhor está achando que 7 dias é muito. Talvez se o Senhor desse 8, aí resolveria. É isso que eu estou dizendo a Deus. É um problema de ingratidão. Se o dia não tivesse 24 horas, entendeu? Agora, se o Senhor está dando isso, aí o Senhor sabe que eu não vou cumprir, né? Porque é muito trabalho. Como é que eu vou sustentar minha família? Veja, é puramente ingratidão. Entende? Então, isso aí é que ele vai dizendo, né? Tiago 1,17 vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. No final, ele está dizendo que tudo vem de Deus. E é o Evangelho que deve ter prioridade nas nossas vidas. Vocês têm que pensar nisso. Olha, eu tenho um negócio, eu tenho essa profissão, ótimo, são os bens que Deus me dá para administrar. Como é que eu posso inserir o Evangelho nisso? É isso. Né? Felipe lá, vendo lá um paciente, daqui a pouco surge um assunto, é a oportunidade de Felipe falar do Evangelho. É a oportunidade de Douglas ali num cliente, numa conversa. Como é que eu posso inserir o Evangelho aqui? Em tudo que a gente faz, né? Então, esse é o mesmo Evangelho que a gente tem a obrigação de passar e alcançar as pessoas. Porque se a gente foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, não passar isso, veja, é o nosso mandato. Você não recebeu? Agora você precisa passar. Você precisa de alguma forma inserir isso na sua vida. Oi, Felipe. Uma declaração que eu uma vez, há uns 10, 12 anos atrás, e eu nunca esqueci, sabe? Para quem não sabe, existe uma empresa que ela é brasileira, foi fundada por um brasileiro, tá? E hoje no mundo é uma das maiores fabricantes de implantes dentários do mundo, certo? É a Neodent. O que acontece? Essa empresa já tem mais de 30 anos e eu lembro, eu estava há uns 10 anos atrás
num dos maiores congressos de odontologia da América Latina, que é o CIOSP, certo? Fica lá em São Paulo. Acontece todo ano em janeiro. E o stand dessa Neodente, certo? O congresso lá acontece num pavilhão enorme, entendeu? Tipo, pensa uma centro de convenções vezes 10. E o stand dessa empresa é algo enorme, entendeu? Muito grande mesmo. O dono dessa empresa atualmente é um dos maiores bilionários do Brasil, certo? E o que acontece? No sábado, essa empresa o stand estava com uma faixa amarela ao redor de todo o implante, estava tudo apagado. Nós não funcionamos no sábado porque guardamos o dia do Senhor. Ele Eita, adventista. Certo? Ou seja, ele está errado no conceito dele do dia. Mas não no zelo. Mas, cara, imagina a mensagem que esse cara está passando. Imagina quantos milhões essa empresa ela não perdeu em negócios naquele dia. Entendeu? Mas o cara ele preferiu dar esse passo e dar essa declaração, entendeu? E hoje isso não tornou a empresa dele pior. Sim. Ao contrário, avisou aos concorrentes e a todo mundo que passava ali dos princípios Dele, né? É isso. Isso é uma forma, não por causa disso, né? Mas é uma forma de evangelizar. Ele está evangelizando com isso aí, né? Ele está pegando o negócio dele e guardando o dia que ele acha que é o dia do Senhor, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar num assunto mais espinhoso, certo? Uma coisa a partir que nós vamos entender aqui a partir do versículo 5 é que a nossa estabilidade financeira, a nossa estabilidade, os nossos bens, vai depender em grande parte da prioridade que a gente dá ao reino de Deus. É isso que Deus quer ensinar aqui ao povo. E não confunda isso com teologia da prosperidade. Mas é uma verdade bíblica. A nossa estabilidade, ela depende em grande parte da prioridade que a gente dá no reino de Deus. Por quê? Porque o que Deus faz aqui? Ele vai usar a instabilidade financeira do povo para fazer o povo entender. Ele vai usar exatamente isso. Porque eles estão dizendo assim, vocês não estão reclamando que é a crise, que não sei o quê, mas sabe por que está tendo a crise? Porque vocês não fizeram o que eu mandei fazer no começo. É por isso que está tendo a crise. É isso que ele vai esclarecer aqui através de Ageu. Veja se não é isso os versículos aqui a partir do versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colheram pouco, semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. A gente já sabe qual é a sensação disso. Você recebe o dinheiro, mas parece que o seu bolso está furado, né? A conta, o dinheiro chega e o dinheiro sai na mesma hora. Quem nunca passou por isso, né? Desde o início dos primórdios aí de quando a gente trabalha, algum momento a gente passa por isso. Poxa, eu nem gastei, nem vi a cor do dinheiro. Já entrou e já saiu. Certo? E o que é que Deus está dizendo através de Ageu? Que esse episódio de carestia, esse episódio de fome, de inflação, era exatamente porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar e, consequentemente, as outras coisas não estavam sendo acrescentadas. Esse é o ensinamento aqui. Quer dizer, toda essa crise que vocês estão reclamando e usando de motivo para não construir o templo é justamente o meu castigo e a minha mão, porque vocês não estão construindo o templo. Veja a sua lógica no versículo 9. Ele vai dizer assim, ó: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Vocês sabem a razão porque vocês estão trabalhando muito e ganhando pouco, e pior, porque o que vocês têm, vocês não conseguem desfrutar. Porque veja,
São duas coisas ruins aqui. Você ganhar, mas o que você ganha não consegue suprir as coisas que você tem. Por exemplo, você ganhou até um extra, mas aí naquele mês o carro quebrou. Ou no mês que eu ganhei o extra, o carro quebrou. Você até ganhou mais, mas aí a conta de luz vem lá para cima. Tem uma doença que o plano de saúde não cobre. Veja, eu não estou dizendo que o que você passou específico é porque você não priorizou. Eu estou falando da situação do povo aqui, tá? E estou dizendo que em algumas situações da nossa vida, Deus usa isso para fazer a gente entender. Não é toda a situação. Sabe por que você está passando por isso? Porque é isso que pega a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é: você tem que focar nas bênçãos aqui na terra. Se você não tem as bênçãos aqui na terra, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Esse não é o ponto do texto aqui. Isso é ruim. E pior, ele está dizendo: olha, o pouco que vocês têm, vocês não conseguem desfrutar. É ruim também quando você tem muito dinheiro, mas você não para um momento para desfrutar daquilo. É muito ruim também. Veja, o seu salário, né? Eclesiastes 3:22 vai dizer assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele está dizendo assim: olha, não adianta você trabalhar e morrer. Sim, e você não tem um momento para desfrutar daquilo que você ganha. Você tem que desfrutar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Isso é bom. Se você não está conseguindo fazer isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então ele está dizendo: olha, são essas duas coisas que estão acontecendo com vocês, porque vocês não estão me colocando em primeiro lugar. A regra geral é essa, veja, o nosso Deus nos abençoa e nos dá a alegria de desfrutá-lo, mesmo muitas vezes com pouco, quando Ele de fato é o nosso primeiro lugar. Então, diante disso, ele vai nos falar aqui sobre o nosso objetivo. Qual é o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é agradar o Senhor. Versículo 8, alguém lê para mim, por favor, versículo 8. Veja, esse monte aqui é o Monte Líbano. É um monte que tinha uma madeira muito luxuosa. Era uma madeira muito útil e uma madeira muito forte. Ele está dizendo: eu quero que você suba no Monte Líbano, você traga esta madeira e você termine esse templo. Eu quero que você coloque dê prioridade ao Senhor. O alvo de vocês é a minha glória, é o meu reino. É por isso que eu dou a vocês saúde, prosperidade, recursos e talentos. Não é para vocês gastarem em primeiro lugar com vocês. Ele está dizendo assim: a melhor madeira é para o templo, é para a minha casa, não é para a casa de vocês. Olha, o que sobrar ali, e vai sobrar, é um monte ali com muita coisa. Mas depois que você construir o templo, aí vocês podem dividir, vocês podem comercializar, vocês podem vender. Por que Deus estava sendo glorificado nessa prioridade que eles dariam ao Senhor? Porque essa é a forma é a única forma deles evangelizarem. É a única forma, como o Felipe falou, deles fecharem o stand e mostrar aqui: olha, isso aqui é para a glória de Deus. Somos uma nação diferente de qualquer outra, que prioriza o Senhor, que Ele está em primeiro lugar. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Então, concluindo, irmãos, nosso estudo de hoje, depois de 23 dias da mensagem de Ageu, o povo vai começar a construir o templo. Por que eu digo isso? Por causa do versículo 1, né? O versículo 1 diz que no sexto mês, do primeiro dia, né, desse mês, veio a palavra do profeta Ageu. E no versículo 14, ele diz que no 24º dia, eles começaram, desse mesmo mês, eles começaram essa obra, certo? E aí o texto dá 3 razões pelas quais o povo começou essa reconstrução depois de 15 anos. Versículo 12 vai dizer assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote,
e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. O povo, né, esse temor aqui é traduzido, né, não como medo, mas a melhor tradução aqui no hebraico é para amor. O povo de fato entendeu que Deus era o seu primeiro amor. O povo creu na palavra de Deus. Versículo 13 vai dizer assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês. Isso faz toda a diferença. Alguém lê aí para mim, por favor, versículo 8 do capítulo 2 de Ageu. Versículo 8 do capítulo 2. Minha é a prata e meu é o ouro. Isso, Veja, o que é que Deus está dizendo? Dinheiro não é problema para mim. Recursos não é problema para mim. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu sou o dono de toda a prata. Eu sou o dono de todos os recursos. O problema não é o dinheiro. O problema é o coração de quem tem os recursos. O problema é o nosso coração. É a prioridade que a gente dá à casa do Senhor. Ele está dizendo, olha, eu como sócio, se você me ter como sócio, me tiver como sócio, você não vai ter problema com recursos materiais. Minha é a prata e meu é o ouro. Versículo 14, né? Vai dizer assim, do capítulo 1: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então esse aqui, Zorobabel era o governador, né? E aqui Josué é o sumo sacerdote. Então Deus usa a pregação da palavra, é o que Deus faz conosco também. Ele usa a pregação da palavra para nos despertar. A gente vê um refrão muito claro na palavra de Deus, irmãos. Qual é a obrigação de um pastor? Né? Eu sou um pastor, o pastor Rodrigo é um pastor, somos ministros da palavra. Qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é pastorear a igreja, é cuidar de vocês, da vida espiritual de vocês, orar por vocês e acompanhar vocês. Essa é a nossa obrigação, pregar para vocês, instruir vocês, ensinar vocês. Nós precisamos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo, na verdade, esmiuçar a nossa vida para isso. E qual é a função da igreja para com esse ministro? Qual é a função dos membros da igreja para com a igreja? Não só para comigo, mas para com a igreja como um todo. Sustentar a igreja. Porque a função da igreja não é pastorear o pastor. Quem é que pastoreia o pastor? Outro pastor. É isso. A igreja não pode pastorear o pastor porque ela não é preparada para isso. Ela tem que ser pastoreada. Mas o pastor tem que ir atrás de outro pastor para pastorear ele. Certo? Então é isso. Qual é a função? Então, mas a igreja tem uma função, o membro da igreja tem uma função para com ela. Qual é a preocupação? O que é que deve preocupar vocês quanto à igreja? A igreja está sendo sustentada. Entenda? Você é um pai de família. Você é o sacerdote do seu lar. Qual é a sua grande função? Sustentar a minha família. Se der alguma coisa errada, eu preciso ir lá e eu preciso sustentar a minha família, eu preciso dar um jeito. Eu sou um pastor e eu sou um pai de família. Qual é a minha função? Pastorear vocês. A minha função não é sustentar a minha família. Qual é a minha função? Pastorear vocês. Vocês têm que se preocupar em sustentar a minha família. Porque eu faço parte da igreja que pastoreio vocês. Porque se eu me preocupar com a preocupação de vocês, que é pastorear, que é cuidar da minha família financeiramente, eu não vou ter tempo de pastorear vocês. Aí eu vou ter que sustentar a minha família, igual a vocês. E aí quem é que pastoreia vocês? Entende? É uma questão de função. Se eu parar de me preocupar em, eita, eu tenho que trabalhar na hora extra ali, tenho que fazer ali, mas aí eu vou me investir a minha vida em vocês,
Aí você vai se preocupar com a sua função e eu vou me preocupar com a minha, que é o alimento espiritual de vocês. Esse é o refrão, quando a gente vai ver com Paulo, os coríntios não estavam querendo dizer, não é pra, a gente não tem a obrigação de sustentar vocês. Aí ele vai dizer, ora, se eu dou a vocês o alimento espiritual, seria muito vocês me alimentarem fisicamente? Eu estou pedindo muito, essa é a ideia. É um refrão que a gente vê na palavra de Deus. Entende? Então pronto. É claro que existem todos os contextos, né? A gente não vai entrar aqui, eu não estou fazendo carapuça para vocês. Isso é um problema de toda a igreja. Veja, essa é uma igreja que, eu não estou reclamando não, é uma igreja que desde o início, ela se preocupou em sustentar o pastor, desde o início. Quanto a igreja já teria de dinheiro se ela dissesse assim, ó, vamos pagar um salário mínimo para eles e vamos juntar para a gente ter um lugar. Até hoje a gente não tem um lugar e a prioridade é dada aos obreiros da igreja. Estou criticando, mas esse é um problema que a maioria das igrejas não tem. É edificação de estrutura, é edificação de coisa e os obreiros passando fome. Né? Oi. Isso. Pronto, é isso aí. Pois é. Esse é o que a gente está inclinado. E a gente precisa entender as prioridades, não é? Perfeito. Quais são as desculpas, né? Tem gente que diz, não, eu ainda sou uma criança, eu ainda não tenho tanta instrução, eu sou um adolescente, eu não tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que focar mais, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que quitar o carro, eu tenho que me formar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que pagar o colégio. Sempre vai existir coisas para a gente adiar isso. Mas não é a prioridade que a gente dá ao reino de Deus. Gente, se a gente parear com isso, se a gente entender esse evangelho, aqui, entender que isso aqui é muito atual, vamos de fato entender, né, ter temor, respeito e adoração ao nome de Deus. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida, questionamento, quer falar alguma coisa, reclamação do pastor? Tá me incomodando muito esse pastor. Amém, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho, te agradecemos pelo amor que o Senhor tem dedicado a nós, revelando as Tuas Escrituras de forma profunda. Abençoa os nossos dias, obrigado porque nós entendemos a prioridade de estarmos aqui e adorarmos ao Senhor estando na Tua casa. Nos abençoa nesta manhã, nos capacita, nos leva para casa, nos dá uma boa tarde e nos traz logo mais para o Teu santo culto. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.